Olá! Aqui é a Anne do blog Leitura Foto Poesia e hoje eu vim para, enfim, terminar o que deveria ser uma semana de especial John Green. Pois é, quase um mês depois, sei lá, algo desse tipo. Bom, e o único livro que faltava para eu poder ler e vim aqui resenhar para vocês era Cidade de Papel. O livro vale a pena ser lido. Isso já é uma coisa que eu tenho que começar dizendo pra vocês. O livro vem contando a história de Quentin, sim, o nome do menino é Quentin, que da infância dele, começa contando a infância dele com a Margot, que é a vizinha dele, que é uma menina super legal e a amizadezinha perfeita dele, ele tem aquela paixãozinha platônica de criança e tudo mais, de quando eles eram pequenininhos. E um dia, quando eles estavam indo de bicicletinha pro parque, como eles sempre faziam, eles encontraram um cara morto no banco do parque. E foi muito impactante, porque esse cara sempre estava lá, mas dessa vez ele estava morto. E aí o Quentin ficou todo assustado e queria ir embora e essas coisas todas. E a Margot queria saber o que tinha acontecido e ver como é que ele tava e tudo mais. E então, depois de um tempo, eles voltaram pra casa, porque o Quentin tava cheio de medo, ligaram pra ambulância, sei lá, alguma coisa assim, pra poderem irem ver o corpo. E o Quentin foi dormir, porque precisava disso. Os pais dele são psicólogos, isso é muito legal, porque vários diálogos no livro vão atraindo. Aí o Quentin foi dormir e a Margot foi pra casa dela. Quando o Quentin acorda de noite e vai dormir de novo, porque a mãe dele tem horário pra dormir, ela entra no quarto dele contando tudo que ela descobriu durante o dia sobre o cara. Descobriu quem ele era, por que ele tinha se matado e todas essas coisas. Então, logo no começo do livro já mostra o porquê que o Quentin é apaixonado por ela, né? Porque ela é uma pessoa legal, destemida e, né, essas coisas todas. E é muito legal. E aí, depois, começa a contar a história alguns anos depois. Que é essa parte aqui. Quando realmente começa a história. E aí eles já estão quase se formando na escola e a Margot virou aquela menina super popular e, né, com um namorado bonitão, mas que, enfim. Enquanto o Quentin era um menino legal e inteligente que tinha dois amigos que eram da banda da escola, então, né, já sabemos que ele não era muito popular. Mas ele ainda assim era um menino muito legal, na minha visão. Eles não se falam mais, porque, né, ela virou uma pessoa totalmente diferente do que eles eram na infância. Então... Mas ele ainda era apaixonado por ela, então quando passava pelos corredores da escola ele ficava olhando pra ela e tudo mais. Só que não se falavam. Até que, em um 5 de maio, que poderia ter sido qualquer outro dia, ela invade sua vida pela janela de seu quarto com uma cara pintada e vestida de ninja, convocando-o a fazer parte de um engenhoso plano de vingança. E ele, é claro, aceita. Assim que a noite de aventuras acaba e um novo dia se inicia, Kay vai para a escola e então descobre que o paradeiro da sempre enigmática Margot tornou-se um mistério. No entanto, ele logo encontra pistas e começa a segui-las, impelindo em direção a um caminho tortuoso. Quanto mais Kay se aproxima de Margot, mais se distancia da imagem da garota que ele pensava conhecer. Quando eles saem pra essa missão especial que ela convoca, ele não sabe o que é, ela sai falando apenas que ele tem que fazer as coisas e ele vai fazendo porque, né, ele ama a Margot. E durante a noite ele vai conhecendo várias coisas dela que ele não conhecia e ela vai conhecendo vários lados dele que ela também não conhecia porque tinha muito tempo que eles não se falavam. Essas histórias são muito divertidas e vai acontecendo várias coisas que você fica rindo pra caramba porque, né... Enfim... Depois que termina a noite e ela se despede dele de uma forma aleatória que parece que, não sei, é estranho. E ele volta pra casa achando que no dia seguinte tudo vai mudar e eles vão ficar juntos na escola e tudo mais. E então a Margot some. Ela sempre sumia e tudo mais, mas dessa vez levaram o detetive lá na casa do Kay, que é o Quentin, pra poder ver se ele sabia de alguma coisa a respeito, porque o pai dela tinha visto que ela tava dentro do quarto dele na noite, só que ela tinha fugido de novo e tudo mais. Então, enfim. E o detetive falou que ela sempre deixava pistas quando fugia, como da vez que ela foi pra Mississippi,
Ela deixou na sopa de letrinhas as letrinhas do Mississippi e tudo mais, e tinha várias outras pistas que eu não vou contar todas pra vocês, porque senão perde a graça de ler o livro. E ele descobre que a Margot dessa vez deixou uma pista pra ele. E aí ele começa a ir atrás dessas pistas que ela deixou e descobre várias coisas que são um tanto assustadoras. Enfim, eu vou parar de contar por aqui, porque senão daqui a pouco eu vou estar contando spoiler pra vocês. Eu sei que vale muito a pena ler o livro. Sério, muito a pena mesmo. Tem umas coisas que eu quero comentar sobre a escrita do John Green. É que eu gostei, tipo, ele tem 2 amigos. São os amigos da banda, Ben e o Radar. A maioria das vezes ele coloca apelidos nos personagens. Então, o Ben é muito engraçado e meio, tá, a vida é isso, e aí, vamos curtir. E ele me lembrava muito o Hassan, que é do livro Teorema Catherine. Sério, muito mesmo. Da primeira vez que eu li sobre ele, eu falei, caramba, é o Hassan aqui. Então o personagem era muito parecido. E também percebi que a Margot, ela me lembrava muito da Alaska, pelo jeito de a vida é isso, e a gente tem que descobrir o que a gente tá fazendo aqui, quem nós somos de verdade e tudo mais. E isso é o ponto principal do livro, essa identificação que você tem que fazer, de olhar pra si mesmo. Sério, eu achei muito importante. Eu acho que é a coisa que mais... Sério, o que você fica pensando depois. Quando eu terminei de ler o livro, eu fechei assim e fiquei parada, refletindo sobre o livro, porque é um livro muito, muito, muito bom, porque tem uma história muito legal, surpreendente, e ainda te deixa refletindo, e eu adoro ficar refletindo sobre os livros que eu leio. O personagem principal mesmo, o que ele parece um pouco com o Colin, também parece um pouco com o personagem de Quem é Você, Alaska. Então, assim, os personagens são muito parecidos, e até mesmo o fato de sempre ficarem falando essas coisas reflexivas e pensativas me lembravam A Culpa das Estrelas e essas coisas todas. Mas, assim, pode ser que algumas pessoas achem que isso é chato porque, né, fica meio que repetindo os personagens, mas eu achei uma coisa muito legal de você ler um livro e ir achando partes de outro livro aqui dentro. Não é que sejam partes de outro livro, mas você vai meio que, caramba, aquele livro lá é mais ou menos assim. Então é um jeito legal dele hiperlinkar os livros dele mesmo. Muito bacana da parte dele fazer isso. Ai. Uma coisa que eu achei muito, muito legal nesse livro é que uma das pistas que a Margot deixou é um livro de poesias. E eu tô contando e tudo mais, mas vocês vão ler isso no livro e esse pedacinho não vai fazer tanta diferença assim. Uma das pistas que ela deixou é um livro de poesias. E esse livro de poesias é tipo... eu preciso ter esse livro porque é um livro muito lindo. Os pedacinhos de poesias que tem aqui são pedacinhos que fazem você desejar ler o livro inteiro. Aqui diz que a poesia tem 80 páginas. É uma poesia com 80 páginas. Então, assim, deve ser muito perfeito esse livro de poesias. E eu vou começar a ler os trechinhos pra vocês, até que quando chegar o momento das poesias eu mostro aqui o que é poesia pra vocês. Então agora... vamos às partes marcadas do livro. Porque as partes marcadas do livro são as partes que eu mais gosto de fazer. E também pediram que eu nunca parasse de fazer isso. Oi, Blair. Sempre gostei da rotina. Acho que o tédio nunca me entediou. Duvido que eu fosse capaz de explicar uma coisa dessas a alguém. Aqui já é um pedaço sobre o livro de poesia, que na verdade só marquei esse pedacinho aqui embaixo, mas eu vou ler o contexto para vocês entenderem melhor. Porque acho que é exatamente o que o Whiteman queria, que você visse Canção de Mim Mesmo não apenas como um poema, mas como um modo de compreender o outro. Mas fico pensando que você talvez devesse lê-lo como uma poesia, em vez de apenas buscar por citações e pistas nesse fragmento. Acho que existem conexões interessantes entre Margot e o poeta de Canção de Mim Mesmo. Todo aquele carisma indômito e a sede de conhecer o mundo, mas um poema não consegue exercer sua magia se você ler apenas pequenos trechos dele. É muito bonito. Whiteman é o autor de Canção de Mim Mesmo, que é o livro de poesia. E acho que era isso que eu estava tentando fazer também. Ouvir todos os burburrinhos emitidos, porque antes de fazer sentido, as coisas precisam ser ouvidas. Filosofias que John Green tem que ficar passando pra gente o tempo inteiro. Agora eu vou ler um pedacinho que o pai do que é psicólogo e a mãe dele também, fala numa conversa. Quanto mais eu trabalho, mais eu percebo que os seres humanos carecem de bons espelhos.
É muito difícil para qualquer um mostrar a nós como somos de fato. E é muito difícil para nós mostrarmos aos outros o que sentimos. E aí a mãe dele disse: que lindo! Mas será que isso não é porque, em algum nível fundamental, achamos difícil entender que o outro também é um ser humano tal como nós? Ou nós os idealizamos como deuses, ou os dispensamos como animais? E aí o pai disse: verdade, a consciência não é uma boa janela. Acho que nunca pensei dessa forma. Depois de tanto ouvir, ele escreve: estou exposto, cortado pelo granizo amargo e venenoso. Achei aquilo perfeito. Você ouvia as pessoas para enxergá-las, e ouvia todas as coisas horríveis e todas as coisas maravilhosas que elas faziam consigo e com os outros. Mas, no final das contas, ouvir faz com que você se exponha muito mais do que as pessoas a quem se estava tentando escutar. Tentando ouvi-la, estava desvendando a mim mesmo. Isso aqui é o que ele percebe quando ele está lendo o poema de Wiseman, sem ser o pedaço que a Margot deixou para ele. E eu achei muito lindo porque as coisas que se diz sobre ouvir e prestar atenção e conhecer as outras pessoas aqui no livro são coisas que realmente, cara, todo mundo devia refletir sobre essas coisas. Uma citação que diz sobre como entender melhor as pessoas. Não pergunto para o ferido como ele se sente, eu viro o ferido. Isso é Whiteman. Foi o que ela me disse. O prazer não está na execução, o prazer está no planejamento. E foi nisso que eu pensei, o planejamento. Talvez estivesse planejando uma viagem, usando o mapa para imaginar as rotas. Ela lê o livro de Whiteman e ilumina a frase: vadio numa jornada perpétua. Porque esse é o tipo de coisa que gosta de se imaginar fazendo, o tipo de coisa que gosta de planejar. Ir embora é uma sensação boa e pura, apenas quando você abandona uma coisa importante, algo que tinha um significado, arrancando a vida pela raiz, mas só se pode fazer isso quando sua vida já criou raízes. São tantas pessoas, é tão fácil se esquecer de como o mundo é cheio de pessoas, lotado, e cada uma delas é inimaginável e sistematicamente mal interpretada. O lance do aquele cara é um gigolô é que no final das contas, ele revela mais sobre a pessoa que está imaginando do que a pessoa que está sendo imaginada. E não consigo deixar de pensar que o Whiteman, com toda aquela beleza exagerada, talvez estivesse sendo otimista demais. Conseguimos escutar os outros e podemos viajar até eles sem sair do lugar, imaginá-los, e estamos todos interligados por um sistema radicular meio doido, como das folhas de relva. O para sempre é composto de agoras. Mas há ainda um tempo entre o momento em que as rachaduras começam a se abrir e o momento em que nós rompemos por completo. E é nesse intervalo que conseguimos enxergar uns aos outros, porque vemos além de nós mesmos, através de nossas rachaduras, e vemos dentro dos outros através das rachaduras deles. Mas, uma vez que o navio se racha, a luz consegue entrar, e a luz consegue sair. Esse pedaço é muito bom, e essas são as frases que eu mais gostei no livro. E, sério, vocês precisam ler esse livro. E a minha nota para esse livro é com certeza 5, sem sombra de dúvidas, porque é um livro muito bom e que acredito muito facilmente que eu vou ler esse livro de novo, quem sabe talvez até esse ano mesmo, porque, sério, é um livro muito, muito bom. Então, leiam esse livro. E era isso que eu tinha a dizer sobre a resenha de hoje. E também tinha um recado que era sobre a MLI, que eu comecei a fazer e tudo mais, que esses livros estavam na MLI, no entanto, né, já se passaram mais do que o tempo que eu tinha planejado pra fazer o MLI, e eu só li esses livros, então acho justo terminar por aqui e dizer que a minha foi um fracasso, porque eu esperava ler uns 10 ou 16 livros, sei lá, algo desse tipo. E eu li 9 livros apenas. Então, né, é isso que eu tenho pra dizer a vocês. E se vocês gostaram dessa resenha, deixe seu curtir aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão gostando. Se quiserem comentar alguma coisa que eu possa melhorar ali embaixo também, seria legal. E se vocês quiserem continuar sabendo mais, é só se inscrever no canal, que esporadicamente eu posto resenhas de livros por aqui. E vou voltar a fazer outras coisas também. E começar coisas novas também. E é isso! Até logo, tchau!